Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para estudar da Palavra de Deus, nesta guia de estudo, tema geral, a Ordem de Melquisedeque. A lição 19 agora traz o título Reino de Cristo. Ao meu lado está o irmão Denilson Gavazzoni, que vai nos ler então o verso áureo desse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Olá, bom dia aos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós nesse estudo nesta manhã. Então o verso áureo diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Texto que está em Provérbio 15, 22. Então, ao decorrer da lição, vamos ver a importância da igreja não depender da mente de uma só pessoa, do molde, do pensamento de um ou de poucos, mas ela está firmada com bastante conselheiros, bastante pessoas envolvidas para o avançamento da causa de Deus. Mas a primeira pergunta, então, aqui nos traz alguns elementos para começarmos a compreender bem esse tema do Reino de Cristo. Lembrando que essa lição, na realidade, ela acaba servindo como uma espécie de continuação do tema de semana passada, da organização e progresso da igreja, onde pudemos ver realmente a importância de ter não só ordem, como alguns defendem, tudo deve ser feito com decência e ordem, mas também a necessidade de uma organização. E isso a gente vai entender melhor os limites, até onde ir, até onde não. Inclusive, quando você determina dentro de uma denominação essa ordem, essa organização, há condições então de se fazer plano para que seja desenvolvido o trabalho no avanço da causa. E é necessário que todos que estão estudando, vão passar por esse estudo durante a semana, eles se engajem e tenham esse senso do dever que tem que ser repousado sobre nós para que a obra não fique parada e atrasada no tempo. Então vamos à primeira pergunta. Diz assim a parte A: que pedido fez o antigo Israel e o que lhes respondeu o Senhor? B: havia na lei mosaica previsão da possibilidade de Israel ter um rei? C: contudo, neste caso, que regras o representante da nação deveria seguir? Nós temos dois textos bíblicos aqui para ler, para compreendermos melhor essa temática. E o primeiro está em 1 Samuel, capítulo 8, os versos 1 a 20, nos narram essa história envolvendo Samuel e o pedido de rei por Israel. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram: dá-nos rei para que nos julgue, Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem,
pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhes pedia um rei, e disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará nos seus carros, como seus cavaleiros, para que corra diante dos seus carros, os porá por chefes de 1000, chefes sobre 50, para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, os vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores moços, os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Então, em toda essa leitura que fizemos aqui em Samuel, irmão Denilson, os demais que estão nos acompanhando, fica muito claro todo o ônus, toda a carga que eles receberiam de querer imitar os costumes das demais nações, de ter um rei. Mas eles queriam, e Deus permitiu que isso ocorresse. Eles tiraram proveito da atitude fraudulenta dos filhos de Samuel para fazer esse pedido, mas aqui nada consta de que Samuel tenha apoiado esse tipo de atitude. Em vez de eles resolverem a questão com Samuel, remover dos cargos os filhos deles por outras pessoas que seja, mas manter nessa situação apenas de ter os juízes, que é desse período, e Samuel era juiz, profeta, sacerdote, mas aí eles quiseram então usar esse artifício para dizer: olha, você está muito velho, a gente não sabe quem vai suceder você, e sempre surgia alguém para dar continuidade, né? E nós queremos reis, como as outras nações. Então o Senhor achou mal esse pedido, né? E Deus muitas vezes permite que ocorram as coisas e eles escolham os resultados. Em várias áreas a gente vê esse acontecimento. E agora o irmão Denilson vai ler para a gente em Deuteronômio 17, 14 a 20, que nos fala da lei mosaica e o que é declarado sobre isso. Isso. Então aqui está no verso 14 que inicia, vem falando para nós aqui: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que no seu coração não se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas.
e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Então houve aqui uma série de cláusulas e recomendações de Deus para que então esse governo, sob a direção de um rei, pudesse, vamos dizer, do ponto de vista humano, ter um norte para que a população ali de Israel fosse então bem encaminhada. Mas, como o irmão Mateus disse, a obstinação desse povo de Israel lá na antiguidade, eles queriam porque queriam ter esse rei, para que eles tivessem então depois, quando eles fossem sentir lá na pele, quando tivesse realmente o rei, certamente vários deles se arrependeram de ter pedido esse rei. É interessante que parece uma contradição até dentro da Bíblia, né? Como que aconteceu esse fato? Mas, na realidade, se a gente for comparar, essa figura de Deuteronômio, desse rei, não se parece com o rei das outras nações, de forma alguma. Então, essa previsão legal que havia, ela se distingue porque não era a questão do rei ser a lei da nação. Era algo muito avançado, que é algo que a gente fala depois que houve as monarquias já que não eram absolutistas, onde o próprio rei está sujeito a uma constituição. Então nós temos a experiência da Carta Magna lá na Inglaterra, por exemplo, que foi feita contra o rei João, em que os nobres exigiram que o rei se colocasse dentro de alguns limites, né? Então a gente vê aqui que Deus já tinha feito esses limites, não amontoar dinheiro, mulheres, uma série de coisas vem falando aí. A questão de Salomão mesmo, a gente vê que ele cobra uma taxa pesadíssima, né? E é um salário para ele aquilo. Então tudo isso estava errado. Não estava como está aí em Deuteronômio 17, dizendo. Nós observamos que ele devia ter uma cópia da lei. Ele era escravo daquela lei, ele não podia ir além daquilo que estava definido, né? Então a gente vê vários detalhes que apontam para um representante da nação que seria uma espécie de chefe de Estado. Mas realmente não deveria haver todo um poder governante sem qualquer tipo de limite. É como se fosse hoje, fora bastante dos moldes espirituais, como nós estamos estudando aqui, hoje existe lá a Constituição brasileira, em que tanto os poderes são sujeitos àquela Constituição, e tudo tem que ter essa submissão para que haja, vamos dizer assim, paz dentro do governo, né? Isso, então a gente nessa primeira pergunta viu que o ideal de Deus é que o rei de Israel fosse quem? Ele mesmo. Deus deveria ser o rei, eles não terem um rei visível, mas eles quiseram assim. E agora a gente vai entrar na segunda pergunta para justamente a questão de como funciona no caso da igreja. Então diz assim a segunda pergunta: qual é uma das principais doutrinas de Roma? Deu o Senhor a direção única e suprema de sua igreja a algum ser humano? Então aqui, perguntas pertinentes para compreendermos o texto bíblico Mateus 23, 8 a 12. Então diz para nós aqui: vós, porém, não sejais chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado,
e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então agora vamos ver mais detalhes sobre isso no Grande Conflito, páginas 50, 51 e 54. Diz assim: uma das principais doutrinas do catolicismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum homem para ser a cabeça da Igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação. No século VI, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a Igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta seu poder, o seu trono e grande poderio. E começaram então os 1260 anos da opressão papal preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Então, qual é uma das principais doutrinas de Roma? A de ter a cabeça visível da igreja, que seria o Papa, o bispo de Roma, esse bispo dessa cidade sendo superior a todos os demais. Deu o Senhor a direção única e suprema de sua igreja a algum ser humano? Que fala que a palavra de Deus realmente não dá nenhuma sugestão nesse sentido. E vemos que Cristo que deve ser esse cabeça. Então a gente percebe que até Roma, aqui, através do poder pelo bispo, pelo Papa, eles não aprenderam com os erros de Israel. Assim quiseram também ter uma cabeça, uma pessoa que governasse visivelmente, e também se mostrou pior ainda do que Israel fez na sua sequência de governo. Agora, indo para a terceira pergunta, diz assim: o apóstolo Pedro ocupava na igreja uma posição de líder absoluto? Ocupou algum outro tal posição? Lucas 22, 24 a 26 diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. O irmão Denilson vai ler para nós agora o texto do Desejado de Todas as Nações, 414. Diz para nós aqui que o Salvador não confiou a obra do Evangelho a Pedro, individualmente. Noutra ocasião, mais tarde, repetindo as palavras dirigidas a Pedro, aplicou-os diretamente à igreja. E o mesmo, em essência, foi dito também aos 12, como representantes do corpo de crentes. Se Jesus houvesse delegado qualquer autoridade especial a um dos discípulos, de preferência aos outros, não os encontrariam tantas vezes questionando acerca de quem seria o maior. Ter-se-iam submetido ao desejo do mestre e honrado aquele que ele escolheu. Em vez de apontar um para a cabeça, Cristo disse aos discípulos: não querais ser chamados rabi, nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Mateus 23, de 8 e 10. Então aqui nos diz que não foi realmente confiado. Jesus sabia que se houvesse colocado uma pessoa ali para se designar todo o trabalho, todas as decisões, certamente essa igreja teria muito mais confusão, teria problemas sérios, que ainda que Jesus tivesse colocado a forma certa de estabelecer a igreja, assim mesmo eles tiveram alguns problemas, mas não por isso que nós vamos ver na sequência das perguntas que houve sucesso no empreendimento que Jesus estabelecera. Muito interessante o argumento apresentado, né? Se Jesus realmente tivesse definido quem seria, vamos dizer, Pedro, você é o chefe, não haveria discussão.
eles aceitariam, acatariam o que Jesus tinha falado. Mas nós não vemos isso acontecendo. E aí realmente o texto de Lucas mostra que Jesus estava preparando eles para eles entenderem que a natureza do reino da graça de Cristo era outra, não era como os reinos deste mundo. Deveria então ser feito de outra forma. Não era sobre o domínio, a supremacia, uma guerra de poder, mas todos serem irmãos. Esse deveria ser o propósito, um buscando servir ao outro. A quarta pergunta: quem somente as Escrituras declaram que é o cabeça da igreja verdadeira? Que pretensão há por parte de muitos? Então o irmão Denilson vai continuar a leitura aqui para nós. Então, na continuação, desejar a todas as nações, na mesma página ainda, diz que Cristo é a cabeça de todo varão. Deus, que pôs todas as coisas sob os pés do Salvador, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está em Efésios 1, 22 e 23. A igreja edificada, tendo Cristo como seu fundamento, deve obedecer a Cristo como sua cabeça. Não tem de confiar em homem, ou ser por homem controlada. Muitos pretendem que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para ditar o que outros hão de crer e fazer. Essa pretensão não é sancionada por Deus. O Salvador declara: todos vós sois irmãos. Todos estão expostos à tentação e sujeitos ao erro. Em nenhum ser finito podemos confiar quanto à direção. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Nela pode confiar o mais débil, e os que mais fortes se julgam se demonstrarão os mais fracos, a não ser que façam de Cristo sua eficiência. Então temos uma aspas aqui: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17, 5. O Senhor é a rocha cuja obra é perfeita. Também Deuteronômio 32, 4. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Salmos 2:12. Muito bonito o texto e deixa bem claro que a igreja de Deus não deve ter um líder, um cabeça visível. Este é Cristo e os demais são membros desse corpo, cuja cabeça é Cristo. Fica muito claro sobre tudo que foi dito aqui. A gente vê exemplo hoje no mundo religioso moderno, muitas denominações colocando líderes religiosos como aqueles que são os presidentes que tomam as decisões, e aí nós percebemos que a igreja fica autoritária em vez de ser dividida todas as responsabilidades, todos os trabalhos que tem que ser feito, e assim não tem funcionado bem para essas denominações que colocam como um cabeça ali visível, e ele acaba sendo até idolatrado muitas vezes no seu regime de governo ali da igreja. E aí não é porque tem essa autoridade que ele deve determinar o que as pessoas devem crer e fazer. Isso deve ser extraído das Escrituras inspiradas. Agora vamos para a quinta pergunta. Quem presidiu o primeiro concílio da Igreja Cristã Primitiva? Parte B. Que falsa doutrina é plenamente refutada? Parte C. Como era a composição do concílio? Vamos ler aqui alguns trechos em Atos, primeiramente 15, 6, depois 12 e 13, 22 e 23. Diz para nós aqui a respeito do concílio de Jerusalém. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Verso 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens, irmãos, ouve-me.
E aí o 22 e o 23 diz para nós aqui: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Então, nós vamos ler mais uns textos complementando essas informações que tivemos, mas vemos aí o famoso Concílio de Jerusalém. Inclusive, esse Tiago que é relatado não pode ser o irmão de João, visto que ele é martirizado, decapitado muito cedo, né, já por mando de Herodes. E esse Tiago, pelo que a gente vê ao juntar as informações que estão no Novo Testamento, seria aquele que Paulo diz que é irmão do Senhor. Aparentemente não seria um dos 12, mas sim aquele que era meio-irmão de Jesus, justamente, que veio a aceitar, aparentemente demorou para eles aceitar os irmãos de Jesus, pelo que a gente vê no relato bíblico, eles se opondo à forma que Jesus estava fazendo a obra, mas nós vemos que eles estavam reunidos, a Bíblia fala, Maria, os seus irmãos, os apóstolos estavam reunidos depois da ascensão de Cristo. Então eles já estavam juntos naquele momento. Então esse Tiago, tudo indica que seria esse irmão do Senhor, que Paulo fala que a igreja tinha 3 colunas lá em Jerusalém, naquela região, que era Pedro, Tiago e João. E esse Tiago, como falamos, não era o irmão de João, que já tinha sido martirizado. Então, as informações que nós vemos é que houve uma discussão franca com todos os representantes da igreja de várias regiões. Não houve algo ditatorial. Até a Bíblia fala que irmãos estiveram junto nesse concílio também. E nós vemos que quando Tiago fala, ele fala numa proposta de uma resolução final, resumindo tudo que eles tinham falado naquela proposta do que seria apresentado para as igrejas. Então não é que ele estava rogando para si alguma coisa, mas sim se colocando dessa maneira. Então, pela leitura que a gente faz, Tiago foi o presidente naquele concílio. Ele presidiu os trabalhos. Então tudo tem que ser feito com ordem, organização, com direção, e isso não estamos contra isso. Mas Tiago era um apóstolo, assim como os demais eram, não que ele tivesse uma autoridade a mais. Então vamos ler aqui no Atos Apóstolos, na 194 e na 196. Tiago presidiu ao concílio e sua decisão final foi: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Isso possuía discussão. Neste exemplo, temos a refutação da doutrina mantida pela Igreja Católica Romana de que Pedro era a cabeça da Igreja. Os que, como papas, têm pretendido ser seus sucessores não encontram fundamento escriturístico para suas pretensões. Coisa alguma na vida de Pedro dá sanção à afirmativa de que ele fora colocado acima de seus irmãos como representante do Altíssimo. Se os que são considerados sucessores de Pedro tivessem seguido seu exemplo, ter-se-iam contentados sempre com ser iguais a seus irmãos. Nesta ocasião parece ter sido escolhido Tiago para anunciar a decisão tomada pelo concílio. O concílio que decidiu este caso era composto dos apóstolos e mestres que se haviam salientado no trabalho de levantar igrejas cristãs judaicas e gentias, juntamente com delegados escolhidos de vários lugares.
estavam presentes anciãos de Jerusalém e delegados de Antioquia, e as igrejas mais influentes estavam representadas. O concílio se conduziu de acordo com os ditames de iluminado juízo e com a dignidade de uma igreja estabelecida pela vontade divina. Como resultado de suas deliberações, todos eles viram que o próprio Deus havia dado resposta à questão em apreço, concedendo aos gentios o Espírito Santo, e sentiram que era sua parte seguir a guia do Espírito. Não foram convocados todos os crentes para votarem sobre a questão. Os apóstolos e anciãos, que está lá em Atos 15, 23, homens de influência e bom senso, redigiram e expediram o decreto, que foi logo aceito pelas igrejas cristãs. Nem todos, entretanto, ficaram contentes com a decisão. Havia uma facção de irmãos ambiciosos e possuídos de presunção que a desaprovaram. Esses homens pretensiosamente tomaram a decisão de se empenhar na obra sob a própria responsabilidade. Entregaram-se a muita murmuração e crítica, propondo novos planos e procurando deitar abaixo a obra dos homens a quem Deus ordenara ensinassem a mensagem do Evangelho. Desde o início teve a igreja tais obstáculos a enfrentar, e há de tê-los até a consumação do tempo. Então nós vemos aqui que o concílio ele deu uma resposta àqueles que queriam causar confusão. E nós vemos aqui no contexto todo que a questão era com os gentios. A igreja precisava estabelecer uma norma padrão para que agradasse gregos e judeus, né? Assim, para que houvesse uniformidade na igreja. E quando foi feita essa reunião, esse concílio, foi chamado pessoas representantes de várias igrejas, apóstolos e anciãos, para que chegasse então num acordo, para que toda aquela composição de membros vindo de lá dos gentios, vindo de Jerusalém, pudesse haver harmonia na igreja. E assim foi feito e assim foi bem sucedido. Então, se Pedro fosse esse chefe da igreja, é ele que teria presidido esse concílio. Mas aqui nós vemos que foi Tiago, e não que ele agora fosse o papa da igreja, né? Não é isso que estamos falando. Mas ele presidiu a reunião, anunciou a decisão tomada pelo concílio, foi algo redigido também por várias pessoas, chegando aquele bom senso em relação ao que seria exigido, e a composição do concílio então garantiu essa representação das várias partes do campo para tomarem essa decisão, e diz quando chegou, né, essa decisão para as igrejas, logo elas aceitaram, apesar de ter uma facção judaizante que não queria abrir mão. De modo geral, resolveu o problema que estava em aberto até então. A igreja tomar uma decisão firme que não, circuncisão não é algo exigido de um gentio e assim por diante. Temas que não faziam relação a uma obrigação moral diante de Deus. Assim me faz lembrar também, como o próprio texto aqui no final diz, que até a consumação do tempo haverá em todas as gerações grupos organizados, denominações organizadas que terão os mesmos obstáculos. E assim com nós também não foi diferente. Houve lá no passado pessoas que quiseram atrapalhar a obra, que eram contra a organização, que eram contra várias decisões de vários conselheiros. Mas graças a Deus foi eliminado as pessoas que estavam atrapalhando o caminho. A sexta pergunta diz assim: no decorrer da obra adventista, em que sabedoria muitos começaram a depositar suas confianças? O presidente da Associação Geral estava sendo colocado em que posição? Isaías 2:22: deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Agora vamos ler no Testemunho para Ministros 375 e 376. O Senhor é o único
em quem podemos confiar com segurança, e ele é acessível em todo lugar e a cada igreja da União. Colocar o homem onde Deus devia estar não honra nem glorifica a Deus. Deve o presidente da Associação Geral ser o Deus do povo? Devem os homens de Battle Creek ser considerados de sabedoria infinita? Quando o Senhor trabalhar no coração dos homens e no intelecto humano, serão estabelecidos diante do povo princípios e práticas diferentes dessas. Deixai-vos, pois, do homem. Logo que um homem é colocado onde Deus deve estar, perde ele sua pureza, seu vigor, sua confiança no poder de Deus. O resultado é confusão moral, porque suas faculdades se tornam não santificadas e pervertidas. Considera-se competente para julgar seus semelhantes e ilegalmente se esforça por ser um Deus sobre eles. Então o texto de testemunho para ministro, que o irmão Mateus leu 3,75 e eu 3,76, nos dá a ideia então de que se colocar um homem para tomar decisões individualmente, trará então essa confusão, não trará harmonia para a igreja e se colocará no lugar de Deus, e assim não será bem sucedido. É muito interessante porque alguns se opõem de que exista um presidente na igreja. E nós estamos estudando aqui que realmente não deve ter um rei na igreja, um chefe, um líder, que esse é Cristo. Até na época de Ellen White, diz que o George Butler, que já era presidente, ele queria dizer que Tiago White deveria ser o nosso Moisés, o Moisés do Adventismo. E alguns até suporam que, na realidade, ele estava querendo se colocar nessa posição também, depois como Josué, o sucessor de Moisés. E Ellen teve que reprovar o Butler nesse pensamento. Ele falou, não tem que haver essa distinção agora, colocando Tiago White acima dos demais. E a gente vê que o problema aqui não está na existência do presidente em si, que a gente vai ver melhor aqui qual que é a obra que ele deve realizar na pergunta seguinte. Mas aqui fala que esse presidente estava sendo colocado no lugar de Deus. E os homens em Battle Creek como sendo de sabedoria infinita. De maneira que as próprias associações locais, uniões, não tomavam decisões por conta própria, confiando que Deus concederia sabedoria a eles. Que eles não tinham que depender só lá da associação geral para definir o que eles deviam fazer. Que eram homens falíveis também, aqueles que estavam lá. E aí nós vemos aqui, logo que um homem é colocado onde Deus deve estar, perde ele sua pureza, seu vigor, sua confiança no poder de Deus. Aí alguns leem esse texto e falam, tá vendo? Não pode ter presidente, mas não é isso que o texto está falando. Está falando que o presidente da igreja na época, ele estava tomando para si, e o povo também ajudando nesse processo, tomando para si algo que não competia a ele realizar. E traz também o orgulho próprio, porque tende, por ser humano, o orgulho vem a todo instante tentar você. Aí a 7ª pergunta diz assim: que organização a mensageira do Senhor lhes indicou devido a estarem centralizando as decisões no presidente? Testemunho para Ministros 340 diz assim: Deus deu a Moisés especial orientação para a administração de seu trabalho. Levou Moisés a associar homens consigo como conselheiros, para que suas responsabilidades pudessem ser aliviadas. Por meio de Jetro foi dada a mensagem, que está lá em Êxodo 18, 19 a 23. É para nós este conselho. Deve ser atendido por nossos homens que têm responsabilidades. Tem-se deixado o presidente de nossa associação geral trazer sobre si fardos que Deus sobre ele não colocou. E as coisas que tem procurado fazer não puderam ser feitas com sabedoria e bem.
Então aqui nós temos uma reflexão rápida que diz aqui que pode o presidente legislar ou apenas deve executar as decisões da Assembleia Geral. Então nós vemos que pelas perguntas anteriores, viu-se que então o presidente, quem estava presidindo ali, ele só foi executar aquilo que já tinha sido legislado, já tinha sido discutido e chegado a um consenso nas decisões. E até essa questão de legislar da igreja, como já vemos em outros textos, por exemplo, Desejados de Todas as Nações, 826, fala que a lei, a mensagem já foi dada por Deus, na realidade, nas Escrituras. Mas o que ocorre é uma aplicação prática, mas os princípios já foram dados e não podem ser alterados por decisão aí, seja mesmo uma Assembleia Geral. Se reunir e falar, não, a voz de Deus agora diz que não é sábado, é domingo. Não tem essa autoridade. Mas a igreja ela tem o papel de interpretar e colocar na prática como que vai ser essa observância do sábado, né? E assim por diante. É nesse sentido que a gente encontra. Então vamos para a 8ª pergunta. O que a mensageira de Deus recomendou? Se a obra for deixada no controle de apenas uma pessoa ou de um pequeno grupo, atinge-se com isso a organização correta? Vamos em Provérbios 24, 6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Aqui nós vamos ler primeiramente no Eventos Sinais, página 55. Tem sido necessário organizar uniões, associações, para que a associação geral não exerça um domínio arbitrário sobre todas as associações separadas. O poder conferido à associação não deve concentrar-se num só homem, ou em 2 ou 6. Deve haver um conselho de homens sobre as divisões separadas. Deus não estabeleceu entre os adventistas do sétimo dia nenhuma autoridade suprema para dirigir toda a corporação ou qualquer parte da obra. Ele não estipulou que a responsabilidade da direção recaísse sobre uns poucos homens. As responsabilidades são divididas entre grande número de homens competentes. Cada membro da igreja tem participações na escolha dos oficiais da igreja. Esta escolhe os oficiais das conferências estaduais, conhecidas hoje por associações. Os delegados escolhidos pelas associações escolhem os oficiais das uniões, e os delegados escolhidos por essas escolhem os oficiais da associação geral. Por meio desse sistema, cada associação, instituição, igreja e pessoa, quer diretamente, quer por meio de representantes, participa da eleição dos homens que assumem as responsabilidades principais na associação geral. Li aqui no 8º Testemunho para a Igreja, 236. Então, antes da gente ir no complemento da nota aqui, que a gente vai ainda ler, a gente pode fazer aqui uma consideração. Aqui está se tratando de uma igreja que tem várias denominações e grupos em várias localidades, onde está falando de uma denominação muito grande, que há então a necessidade de ter associação, divisão, união. E assim a irmã White aconselhou aqui que se fizesse desta forma, para que não ficasse o encargo sobre poucos homens. Então nós não podemos hoje, nós sendo um grupo bem menor do que a gente está lendo aqui, não há para nós ainda a necessidade de se criar uma união, essas divisões. Mas lá no tempo da irmã White, quando a igreja estava em desenvolvimento, houve então necessidade de ter vários departamentos onde vários delegados pudessem escolher outros oficiais para então formar então a cadeia de organização da igreja. Então, nesse caso que o irmão comentou, é importante a gente compreender que, de fato, alguns questionam essa questão mesmo em relação a nós, e a pessoa não percebeu que, na realidade, a forma como está hoje, ao contrário de ser algo negativo, está mais direto o povo tomando parte nas decisões. Não é que estamos contra a formação de associações regionais e uniões. Isso
havendo a necessidade, e o estatuto ele prevê isso de acordo com a quantidade de números, aí se elege um delegado daquela região e assim por diante. Mas tudo isso ocorre se houver a necessidade. Não há por que criar toda uma burocracia sem necessidade. Então hoje, em nossas assembleias ordinárias ou extraordinárias, o povo toma parte diretamente. Os membros podem estar presentes nessa assembleia geral e darem o seu voto. Então não está sendo feito algo que a associação geral só que determina as coisas, de forma alguma. E se houvesse a formação dos outros níveis, teria os delegados, não as pessoas presentes. Então a gente vê que em vez de ser algo negativo, é algo positivo da forma que está. Da forma que está, sim. A gente ainda tem um complemento dessa nota, virando a página aqui, fala que no nono Testemunho para a Igreja 261, diz que quando esse poder que Deus colocou na igreja é entregue inteiramente a um só homem, e ele é revestido da autoridade de servir de critério para outros espíritos, acha-se então mudada a verdadeira ordem da Bíblia. Os esforços de Satanás sobre o espírito de tal homem serão os mais sutis e por vezes quase dominantes, pois o inimigo terá a esperança de, por meio do seu espírito, poder influenciar muitos outros. Vamos conceder à mais alta, organizada autoridade na igreja aquilo que somos propensos a dar a um único homem ou a um pequeno grupo de homens. Essas notas deixam claro que o problema não é simplesmente na figura do presidente, mas também um pequeno grupo de pessoas lá na associação geral, seja a diretoria, por exemplo, tomarem todas as decisões. Está certo isso? Aqui diz que não está também. Então tudo isso deve ser repartido, as responsabilidades, deve ser feitas as coisas com aval de uma assembleia e assim por diante. É isso que nós vemos aqui na leitura. E agora temos algo para reflexão aqui, dizendo, sabendo da inclusão das divisões, como a sul-americana, europeia, asiática, etc., na organização adventista, não se alcança com isso 5 rodas? A tese das 4 rodas terem relação com esse tema permanece em pé? As uniões são enfraquecidas com a existência das divisões? E é sugerido, inclusive, ver a lição 18, a pergunta 9, que é justamente a lição anterior, em que estudamos, na última pergunta, sobre aquela visão de Ezequiel 1, Ezequiel 10, repete, de uma roda dentro da outra roda e assim por diante, né? E Ellen White explica, tanto no livro Educação, no Profetas e Reis, no Testemunhos para a Igreja, volume 5, ela explica que isso tem a ver com a providência divina nos negócios da terra e também, claro, da sua igreja. Mas isso, em hipótese alguma, deve ser extrapolado para entender que está falando da quantidade de níveis organizacionais. Não está falando nada disso. Mas muitos querem pegar as 4 rodas de Ezequiel e dizer que são os níveis. Só que a gente questiona aqui na pergunta o seguinte, mas com a existência das divisões, não se alcança 5 rodas, então? Porque nós temos o quê? A igreja local, temos associação, união, divisão e associação geral, ou conferência geral, como se queira. Então, no total, você acaba somando 5. Então, para em pé essa tese? Não para em pé, como comentamos. E é feita ainda uma última reflexão aqui. As uniões são enfraquecidas com a existência das divisões? De fato são enfraquecidas. E é interessante que as uniões ficam nesse meio aí com pouca efetividade. Nem são uma associação regional, estadual, e nem são a divisão e ficam
de uma maneira bastante limitada. Só que tem um outro detalhe ainda sobre isso. Todos esses níveis que a gente falou até agora, sempre é de baixo para cima. A igreja local, ela determina o delegado que vai representar ela diante de uma associação. Os delegados da associação estadual são escolhidos agora alguns delegados para representar essa associação diante da União. E diante agora daqueles que fazem parte da União, são escolhidos delegados para representar a igreja diante da associação ou da conferência geral. E agora, quando nós falamos da divisão, é um movimento de cima para baixo. Agora, pessoas que já foram colocadas na associação geral, são escolhidos agora alguns para fazerem parte da divisão. É um movimento de cima para baixo. O que torna mais questionável ainda a criação de toda essa burocracia. Não vejo como sendo necessário tantos níveis para gerir a igreja ao redor do mundo. Então, realmente, aqui até no texto em que lemos, aqui no 8º testemunho, página 236, é falar desses 4 níveis, não é a entrada à parte da divisão, que foi algo posterior à época de Ellen White, que foi criado. Então nós vamos passar para a 9ª pergunta, que diz para nós aqui, pergunta A: como é considerado por alguns todo esforço para estabelecer a ordem? O que estes consideram virtude? Pergunta B. Pergunta C. Ao estimularmos críticas e oposições aos que ocupam posição de responsabilidade, ao que seremos levados? 1 Coríntios 11, 16, 18 diz para nós aqui: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Os problemas, então, na igreja de Corinto, relacionado às discussões, divisões que havia lá. Agora vamos na 4º testemunho para a igreja, página 17 e 19, dizem assim: muitos há que não avaliam a santidade da relação da igreja, são contrários a submeter-se à disciplina e restrição. A conduta que seguem mostra que exaltam o próprio juiz acima do da igreja unida, e não cuide de guardar-se para que não estimulem o espírito de oposição à voz da mesma. Os que ocupam posição de responsabilidade na igreja podem ter faltas semelhantes às de outras pessoas e podem errar em suas decisões. Não obstante, a Igreja de Cristo na Terra investiu-os de uma autoridade que não pode ser levemente avaliada. A incredulidade sugere que a independência individual nos aumenta a importância que é fraqueza subordinar nossas ideias do que é direito e conveniente ao veredito da Igreja. Ceder a esses sentimentos e pontos de vista, porém não é seguro, levando-nos a anarquia e confusão. Diz que o mundo está cheio de lutas pela supremacia. O espírito de afastamento de companheiros na obra, o espírito de desorganização está no próprio ar que respiramos. Para alguns, todos os esforços para estabelecer ordem são considerados perigosos, como se fosse uma restrição da liberdade individual, devendo, pois, ser temido como um sistema papal. Essas pessoas iludidas consideram virtude jactar-se de sua liberdade de pensar e agir independentemente. Declaram que não aceitam a opinião de homem algum, que não são responsáveis para com homem nenhum. Fui instruída de que Satanás se esforça, especialmente para levar homens a julgar que Deus se agrada de que escolham seu próprio modo de proceder, independente do conselho de seus irmãos. Então vemos aí que alguns se jactam, né?
a virtude de sua liberdade de pensar e agir independentemente. Então são pessoas desordeiras que causam problemas na igreja, causam discussões e desarmonia no corpo e na doutrina. Aqui a gente pode, vamos dizer assim, colocar nesse contexto pessoas que saem a pregar de forma voluntária as ideias dele, fazendo parte da mesma igreja, né? Sim, tem suas próprias ideias particulares que não são aceitas pelo corpo da igreja. Então, na realidade, a gente viu na 8ª pergunta a questão de reconhecermos a autoridade da igreja, ainda que ela não deve ser ditatorial, tirânica, deve a igreja organizada com os devidos representantes ela ter autoridade. Aqui já nos falou do outro lado de pessoas então que não querem aceitar mesmo essa organização aprovada por Deus, que ainda assim acham que isso é semelhante ao sistema papal. Fazem essa acusação e querem uma plena liberdade. A questão da liberdade de consciência é algo muito, muito precioso que a gente deve prezar, e toda pessoa deve ser livre para escolher a religião, o credo em que ela quer aceitar. Agora, uma vez que você faz parte de uma denominação, de um grupo de crentes, você tem que submeter a crença daquele grupo. Você não crê mais daquela forma? Então se retire. Busque agora um grupo que esteja mais de acordo com o seu pensamento. É assim que tem que funcionar a situação. Agora, a pessoa querer minar de dentro para fora, vamos assim dizer, a autoridade da igreja, querendo dizer, não, eu tenho o meu direito de servir a Deus como eu acredito. Não, você tem esse direito. Mas a igreja tem o direito também de determinar qual é a sua doutrina. Então, assim que a gente tem que compreender. Realmente esse texto é muito interessante porque fala que o espírito de desorganização está no próprio ar que respiramos. Então, é difícil manter a ordem, a organização de uma igreja. Não é fácil. Então, devemos procurar cuidar, até mesmo com críticas, situações em que realmente leva aqui falar anarquia e confusão. Então, deve haver um respeito, deve haver essa procura de se chegar a um consenso em comum. Tudo isso nas decisões de como fazer o avançamento da obra e assim por diante. Então, a gente deve buscar, sim, tudo isso. Então, passamos agora para a 10ª pergunta, onde diz: como salvaguardaremos a prosperidade da causa de Deus? Havendo uma organização integral, o que é evitado mais eficazmente? Cantares 6:10 declara: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Vamos ver então mais sobre a organização da igreja e de estar como realmente um exército bem disciplinado, né? Organizado. Agora o texto do 9º Testemunho para a Igreja 257. Aí reside um grave perigo para a prosperidade de nossa obra. Precisamos agir discretamente, em harmonia com o juízo de conselheiros tementes a Deus, pois unicamente nesse procedimento residem nossa segurança e força. De outro modo, Deus não pode trabalhar conosco por meio de nós em nosso favor. Como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra, num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espuros e refutar pretensões não abonadas
pela palavra de Deus. Precisamos manter as fileiras uniformemente, para que não haja quebra do sistema de organização e ordem, o qual foi erguido por meio de sábio, cuidadoso labor. Não se deve dar autonomia a desordeiros que desejam controlar a obra nesse tempo, que é o que aconteceu lá no passado e serve para nós como advertência, para que não haja esse problema nos dias que nós estamos vivendo hoje, porque Satanás está a todo instante querendo fazer essa discórdia, essa divisão, para que a igreja não prospere. Há pouco estudamos sobre a questão da ordem evangélica, questão que até o irmão Denilson já fez referência sobre a questão de ministros que são autorizados pela igreja realmente para serem ensinadores no meio do povo, não aqueles que vão por conta própria. Então nós vemos aqui que quando há toda essa ordem e organização na igreja, ocorre que também evita levantes espúrios, aqui fala, de maneira a manter todos em unidade doutrinária. É outra coisa também que as grandes igrejas, elas gostam muitas vezes de falar contra os grupos menores, criticarem e tudo mais, e falarem de como são grandes, mundiais e assim por diante. E o problema é que em várias dessas igrejas grandes não há unidade interna. E esse é um outro problema também, porque na prática acaba se tornando algo que não é realmente uma igreja só, mas vários partidos, facções, ministérios dentro da mesma igreja. Assim como a igreja judaica estava na época de Cristo. Sim. Tinha os fariseus, os saduceus, os essênios e assim por diante. Vários grupos diferentes dentro da mesma igreja. Isso nós encontramos, seja no adventismo, seja na própria igreja católica também. Encontramos alas diferentes dentro da igreja, alas mais conservadoras, outras mais carismáticas, outras progressistas. Encontramos essa variedade. O que Deus pede é que a sua igreja, seu ministério, tenha uma unidade doutrinária. O ministério deve ser coeso nesse sentido. Sim. Então nós vamos em frente, vem falando aqui na 11ª pergunta. Devemos, na pergunta A, renunciar às nossas ideias e opiniões quando o parecer de uma Assembleia Geral nos for contrário? Nós vamos, no decorrer aqui da nota, dizer, se devemos renunciar ou não a essas ideias. Quando somente a Associação Geral pode ser reconhecida na pergunta B, na pergunta C, portanto, que distinção deve ser mantida clara para que não se caia em erro? Eu quero ler aos irmãos aqui Atos 15, 22 e vamos no 25 ao 29 depois. Diz aqui: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que ele vai dizer agora quais são: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Então são as recomendações que foram decididas para que enviasse então Silas, e vem falando de Barnabé, a darem as decisões que foram tomadas, com questão aos gentios, que assim devia colocar em ordem essa parte para que houvesse unidade na igreja, que era um problema que estava sendo resolvido.
Aqui agora vamos ler no Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 260. Fui muitas vezes instruída pelo Senhor de que o juízo de homem algum deve estar sujeito ao juízo de outra pessoa. Nunca deve a mente de um homem ou de uns poucos homens ser considerada suficiente em sabedoria e autoridade para controlar a obra e dizer quais os planos que devem ser seguidos. Mas, quando numa Assembleia Geral é exercido o juízo dos irmãos reunidos de todas as partes do campo, independência e juízos particulares não devem obstinadamente ser mantidos, mas renunciados. Nunca deve um obreiro considerar virtude a persistente conservação de sua atitude de independência contrariamente à decisão do corpo geral. Vamos fazer uma consideração aqui então, que aqui está querendo nos dar aqui a resposta da primeira pergunta. Então, deve ser renunciado quando alguns vêm com ideias diferentes daquilo que já foi decidido em assembleia, vamos dizer, né? Ele não deve achar que é uma virtude, como lemos lá atrás, né? Ficar contra agora. Aqui na continuação ainda diz para nós que, por vezes, quando um pequeno grupo de homens, aos quais se acha confiada a direção geral da obra, tem procurado, em nome da Associação Geral, executar planos imprudentes e restringir a obra de Deus. Tenho dito que eu não poderia mais, por mais tempo, considerar a voz de Deus. Mas isso não equivale a dizer que as decisões de uma associação geral, composta de uma assembleia de homens, não deva ser respeitada. Deus ordenou que os representantes de sua igreja, de todas as partes da terra, quando reunidos numa assembleia geral, devam ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar opinião e ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens a plena medida de autoridade e influência que Deus revestiu sua igreja no juízo e voz da Associação Geral, reunida para fazer planos para a prosperidade e avanço de sua obra. Então, vamos ver a diferença da diretoria da Associação Geral tomar uma decisão e quando é de fato uma assembleia tomando a decisão com os representantes. Isso. Aqui vem falando para nós que seria um erro, então, que alguns estão em perigo de cometer, é dar a opinião e ao juízo de um homem. Então, nós já insistimos assim, em várias perguntas anteriores, explicações, dizendo que não é seguro para uma igreja, uma instituição, dar esse poder, dar essa, vamos dizer assim, essa honra que não cabe a ele a tomar essas decisões. Seja um homem ou seja um pequeno grupo de homens, aqui diz. Por isso que fala da assembleia composta de homens representativos devidamente designados de todas as partes do campo. Isso deve ser respeitado. Obviamente, irmão Denilson, que a gente tem que fazer uma observação quando lemos tudo isso, que caso a igreja esteja ainda numa boa condição espiritual. Vejamos que aqui a gente está falando do sistema, do mecanismo que a igreja deve funcionar. Agora, se espiritualmente já adentrou para dentro da igreja a questão de apostasias, mundanismo, tradições humanas, então nós vemos que já não é o que? Confiável as decisões que são tomadas, porque já se desviaram do assim diz o Senhor. Mas se a igreja está numa boa condição espiritual e ela seguir essas diretrizes, então devemos reconhecer que realmente devemos se submeter a essas decisões, porque foi feito tudo de acordo com a vontade de Deus. Isso o irmão Mateus está falando aqui, que é um alerta para nós, porque nós estamos estudando essa mensagem aqui, esse assunto, porque vai ocorrer uma oportunidade de os irmãos debaterem esse assunto com outras pessoas de outras denominações. E aqui é o critério que nós estamos falando, dentro das normas, das leis estabelecidas no plano de Deus, nós temos condições de dizer para essas pessoas assim, ó, tudo isso funciona, mas se tiver dentro dos requisitos que Deus aprova no seu ministério.
E nós vemos aqui que ao defrontarmos com outras denominações que estão cumprindo, vamos dizer assim, essa organização, esse método, mas se houver apostasia, como foi falado aqui, houver o descumprimento dos princípios estabelecidos na lei de Deus, nada disso resolve. É muito bonito ver uma organização da igreja composta por associações, divisões, uniões, mas se não está o poder de Deus regendo esse ministério, de nada vale isso que a gente está estudando aqui. E por isso que, para nós, isso aqui vem muito confortável, essa mensagem, porque ainda nós estamos eu não diria a palavra poder, mas estamos conseguindo dominar essa situação com esse tipo de sistema que Deus estabeleceu. Agora vamos para a última pergunta. Pergunta de número 12. Que pessoas devem ser escolhidas para serem os delegados, isto é, os representantes da igreja nas assembleias? Então nós vemos várias vezes falando sobre essa questão dos delegados e é importante então entender os requisitos para tal função. Êxodo 18:21 diz: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Antes de continuarmos, esse é um texto que remete ao que vimos lá atrás, da organização que foi direcionada à Igreja de Deus, que era tal como a de Jétro para Moisés. Nós lemos lá o texto de Testemunho para Ministros 340 que falava sobre isso. Ou seja, essa questão dos níveis de organização não tem a sua base bíblica na questão das 4 rosas da visão de Ezequiel, mas tem nesse conselho de Jétro, que aqui fala que maiorais de 10, de 50, de 100, de 1000. Cada nível vai tendo um maior círculo de responsabilidades, né? Então é isso que a gente encontra já determinado aqui. Essa sim é uma base escriturística. Sim. Temos aqui também 2 Tessalonicenses 1, 11, 12, que diz para nós aqui dos requisitos, né, de pessoas que devem se representar, então, o corpo de organização da igreja. Diz aqui: por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizando essa nota, vem dizendo para nós aqui que Deus quer que o seu povo seja sábio. Dispôs as coisas de maneira tal que homens escolhidos sejam enviados como delegados às nossas assembleias. Esses homens devem ser experimentados e provados. Devem ser homens dignos de confiança. A escolha dos delegados para assistirem às nossas assembleias é um assunto importante. Esses homens devem fazer os planos que serão adotados para o progresso da obra, pelo que devem ser pessoas de discernimento, capazes de raciocinar da causa para o efeito. Importante salientar um último detalhe que eu gostaria de falar em relação a tudo que temos estudado desde a lição anterior, que existem cargos dentro da igreja que são mais administrativos e outros que são de cunho mais espiritual. Nós vemos que os próprios apóstolos, para eles ficarem mais livres na obra do Evangelho, eles então escolheram aqueles 7 primeiros diáconos para darem aquela assistência maior às questões caritativas, financeiras da igreja, questões práticas do dia a dia. Uma vez que os apóstolos iriam fazer viagens, iam ficar distantes, não iam conseguir administrar bem aquelas coisas. Mas aí os diáconos, ainda que tivessem uma função espiritual também, acabavam sendo líderes
locais, mas eles também tinham essas responsabilidades de questões práticas. E na igreja não é diferente hoje também de acontecer essa situação, de ter a necessidade de planos serem delineados e tudo mais. Agora, existe a questão da escolha dos pastores e obreiros da igreja, que essa é uma obra, então, que independe também da questão da administração da igreja. Veja só, a questão, por exemplo, da escolha de tesoureiros locais e mesmo o tesoureiro geral, deve ser uma pessoa de preferência que não seja do ministério escolhido para esse cargo. Não parece um contrassenso, alguém poderia... Não, o que melhor seria não ser por um pastor, né, para estar cuidando da... Mas nós temos recomendações nos escritos de Ellen White dos pastores e obreiros ficarem mais livres dessas preocupações e serem outras pessoas capazes, com esses critérios que nós lemos, para poderem gerir a igreja nesses detalhes financeiros e tudo mais. Então é importante a gente meditar sobre tudo isso. Isso. Eu queria destacar também que hoje, dentro do que a gente tem pregado, dentro do que a gente tem vivido, e os irmãos têm percebido que há necessidade de mais pessoas se enganjarem nesse trabalho. Então, eu sempre falo nas reuniões de escola sabatina que os irmãos devam se aprofundar muito nos estudos, entender o processo, como funciona na questão desse assunto da organização, na questão de se envolver com o trabalho e na questão das pessoas se desprenderem mais das coisas desse mundo para poder se interessar pelas coisas espirituais. E há hoje uma carência dentro do nosso movimento, de que haja homens dispostos a fazer parte tanto do ministério quanto também dos departamentos administrativos da igreja. Então é um apelo que a gente faz para que as pessoas realmente se desprendam na medida do possível, com sabedoria, dentro do plano de Deus, para que haja participação nesse processo do avanço da causa. Que Deus seja louvado por tudo isso, que essas mensagens venham trazer realmente mudança em nossas vidas, que possamos fortalecer nossa fé e servirmos ao nosso Deus com sabedoria. As últimas palavras, então, irmão Denilson. Eu também agradeço a Deus pela oportunidade, que Deus nos dê mais sabedoria do que Ele tem nos dado, para que possamos ter o objetivo da mensagem, não só esse assunto que nós estamos estudando, mas da mensagem da verdade presente, que é o maior e mais solene, vamos dizer assim, responsabilidade que cabe a nós de levar essa mensagem para o fim dos tempos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.